Graça e paz, minha gente, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja guardando a sua vida, guardando o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero ler o texto de Marcos 8, versículos 34 a 38, quando diz que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. O texto diz assim: então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Um texto que nos fala sobre três coisas muito simples, mas que servem de advertências para a nossa vida. Em primeiro lugar, a gente aprende algumas lições. Três lições eu separei que a gente aprende nesse texto e que você com certeza aprenderá nessa devocional. Primeira coisa que o discípulo de Jesus ouve uma ordem direta do próprio mestre. Versículo 34 diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tomando a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a ideia aqui de Jesus para aqueles discípulos era a ideia de que para seguir o mestre você tinha que abandonar tudo aquilo que todos os fardos, tudo aquilo que pesa em nossa vida, para que a gente tenha uma vida dedicada ao mestre, uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu evangelho, às boas novas, a uma vida de integridade, uma vida que possa abençoar o outro, fazer da vida do outro um manancial em vez de um vale árido. E Jesus é muito direto nessa ordem, por isso eu chamo como uma ordem direta. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, se negar, tomar a cruz e seguir a Jesus. Se negar aqui é se livrar de tudo aquilo, de todos os mitos, todos os preconceitos, tradições, que muitas vezes nos impedem de servir a Jesus da melhor maneira possível, da maneira que Ele deseja, que Ele quer. Se negar aqui é não deixar que o nosso eu tenha a primeira palavra nas nossas decisões e nas decisões das nossas vidas. Negar-se a si mesmo é massacrar o eu que existe dentro de nós e que deseja fazer tudo aquilo que não vem de Deus, mas que vem da nossa carnalidade, das paixões do mundo. E em terceiro lugar, ele vai falar nessa ordem direta, tomar a sua cruz e seguir. Quer dizer, tomar a cruz aqui, não importa o problema, não importa a tribulação, não importa nada, você tem que seguir a Jesus. Essa é a ordem direta de Jesus. Quer vir após mim? Negue-se, tome a sua cruz, pegue os seus problemas, administre-os e viva uma vida segundo aquilo que Jesus quer que você viva. E siga Jesus. Dê bom testemunho, fale do amor de Deus para as pessoas, seja alguém abençoador que vai transformar a vida das pessoas. Isso é ser crente, isso é ser um cristão verdadeiro. Acima de tudo, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, aquilo que te atrapalha de fazer a obra de Jesus. E o que te atrapalha? São as posses? É o seu trabalho, a sua família? Você tem que negar a si mesmo. E muitas vezes nós precisamos negar tudo aquilo que nos atrapalha. E você sabe o que te atrapalha no sentido de servir a Jesus. Segundo lugar, quais as condições que Jesus nos chama atenção aqui para obedecer essa ordem? Versículo 35 diz:
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Essa é a condição. Parece um jogo de palavras, mas não é. Ou são as condições pelas quais Jesus quer que você obedeça essa ordem direta. Você quer salvar a sua vida? Então perca a sua vida para o mundo, perca a sua vida para o mundo e viva para Jesus. Perca a sua vida para as paixões mundanas, para tudo aquilo que é carnal e viva uma vida em Deus. Então são condições também diretas para a gente obedecer essa ordem que é dada pelo próprio Jesus e que também é direta. Em terceiro e último lugar, quais seriam as consequências de quem não obedece essa ordem? Esses 3 últimos versículos do texto 36, 37 e 38 vão apontar para isso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui as consequências são drásticas, meus irmãos. A consequência aqui é de perder a alma. É de passar pela morte terrena, humana, todos nós vamos passar. Isso se Jesus não vier antes. Mas todos nós vamos passar pela primeira morte. O problema é a segunda morte, que é a morte espiritual. E é sobre ela que Jesus está aqui advertindo-nos e mostrando a consequência. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ouça a ordem de Jesus, a ordem direta de Jesus. Atente para as condições para obedecer essa ordem. Porque senão, o que vai aproveitar? O que você aproveita? Você pode, como diz o versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é essa vida? O que são os bens? O que é o dinheiro? O que é o poder? O status quo? Diante de uma eternidade? Diante da eternidade, nós estamos falando que 100, 200, 300 anos, estamos falando da eternidade. Melhor é viver a eternidade com Deus. Melhor é muitas vezes ter que passar por agruras, crises, passar por problemas 1000 aqui nessa terra, mas ter a eternidade garantida. E as consequências ainda ele diz aqui que daria um homem em troca de sua alma. O que daria um homem em troca dessa alma? O que você daria em troca da sua alma? Muitos dão dinheiro, né? Muitos se corrompem pelo poder do mundo, pelo poder político principalmente. E ele termina dizendo no versículo 38, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, que é o que nós experimentamos hoje e vivemos hoje, se envergonharem de mim, das minhas palavras, olha só, se envergonharem, não tiverem coragem, intrepidez de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, de falar do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua autoridade, esses que se envergonharem, o que vai acontecer? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã, pense nisso você que nos ouve, que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Nós temos que pensar nessa ordem direta, clara, dada por Jesus. Nós temos que pensar nas condições que temos para obedecer essa ordem. E pensar também que, se não obedecermos essas ordens, se não seguirmos as condições para obedecer essa ordem, nós sofreremos consequências que serão eternas para a nossa vida e para a nossa morte espiritual. Então, pense nisso. Coloque a sua vida diante de Deus. Clame a Deus por perdão. Clame a Deus para que Ele te dê uma vida de fé, uma vida de coragem, de intrepidez, uma vida que faça diferença na vida das outras pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Que Jesus te abençoe, meu irmão.
Jesus te abençoe a sua vida de tal maneira que você passe por essa pandemia, mas que você seja uma nova criatura verdadeiramente na pós-pandemia, para que quando tudo isso acabar, você seja um crente mais envolvido, mais comprometido com a obra de Deus, com a grande comissão, com o ID, com todos aqueles valores de perdão, de amor, de correr atrás das pessoas, da sua família, dos seus relacionamentos que não conhecem a Jesus. Pense nisso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a ouvir com os nossos ouvidos espirituais essa ordem direta que o Senhor nos dá nesse texto. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos as condições para obedecermos essas ordens. E, Pai, livra-nos dessas consequências malignas, maléficas para o nosso coração, se nós viermos a escolher o mundo, o dinheiro, o poder, o status. Nós não queremos isso. Nós queremos negarmos a nós mesmos, nós queremos seguir a Jesus, nós queremos tomar a nossa cruz, nós queremos seguir o Mestre dos Mestres. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa-nos a todos. Nós precisamos, Pai, do Senhor. Por isso aumenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados e nos dê ânimo, Pai, nessa pandemia, abençoando todas as famílias da igreja, abençoando aqueles que passam por tantas dificuldades, Pai. Abençoe os profissionais de saúde, os profissionais aqui da Santa Casa, do Hospital da Unimed, também do Hospital Estadual de Bauru, Pai. Nós clamamos pela tua ajuda, clamamos pela sua misericórdia. Ouve, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê poder e graça para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.